Uma história de vida. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis. Talvez você não entenda bem o porquê que eu estou botando isso aqui. Você vai entender já já. Uma história de vida. Gênesis capítulo 30, versículo 22 ou 24. E depois nós vamos ler o versículo 50, versículo 22, o capítulo 50, versículo 22. Amém? Gênesis 30, 22 diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Agora vai para o capítulo 50, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, graças te damos nesta manhã. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu oro para que o teu espírito de sabedoria recaia sobre nós. Traga sobre a tua igreja, meu Pai, um despertamento para que nós possamos viver de fato as últimas horas deste dia. A tua palavra nos revela que o Senhor voltará em breve. Muitos não acreditam, mas a tua palavra está se cumprindo cada vez mais rápido. A minha oração, Deus, é que o Senhor tome o nosso coração, tome a nossa mente e fale conosco tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesses dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar a Deus. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui? Porque José nasceu em 1720 a.C. e José morreu em 1610 a.C. Quarta-feira agora eu fui no enterro da mãe de um amigo aqui. E eu pude perceber que cada túmulo que eu passava tinha a data que a pessoa nasceu, tinha um tracinho e a data que a pessoa se foi. Então cada túmulo revelava o dia que essa pessoa veio à terra e o dia que essa pessoa foi recolhida da terra. Mas esse tracinho tão pequenininho, que não tinha nada escrito, é o tracinho que revelava toda a história dessa pessoa na terra. Então quando a gente coloca aqui 1720, não tem o tracinho, mas eu queria que você imaginasse um tracinho, e você vê ali 1610, é que José nasceu em 1720 a.C. e morreu em 1610 a.C. 1610 a.C. Não está ao contrário não, está certo. Está certo. 1710, você vai diminuindo até chegar a zero para começar de novo, está certo. Está errado não. Então ele nasceu em 1720 a.C. e aí conforme vai diminuindo, vai chegando mais próximo de Cristo. Ele morreu em 1610 a.C. Só que a história de José, coloca para mim em Gênesis capítulo 37. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 14. E ele lhe disse: Ora, ele quem? Jacó. Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele lhe disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele,
para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, preste atenção nisso, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e os quais levaram José ao Egito. Vamos lá. Tornaram, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Você conhece a história? Interessante que os irmãos saem para apacentar o rebanho. O seu pai Jacó diz assim: vai procurar os seus irmãos. Eu, quando li esse texto, já li algumas vezes, mas interessante que a Bíblia diz que ele encontra um varão. A Bíblia não revela quem é esse varão. A Bíblia não fala nada sobre esse varão. Só diz que ele encontrou. Já pegou, né? Já encontrou um varão. E esse varão deu um destino para José se encontrar com seus irmãos. Esse varão, ele estava andando, ele estava ali sem destino, e ele encontra assim: ó, eu ouvi eles dizerem que estão em Dotã. Eu queria que você tentasse imaginar. Você acha que alguém que está passando por alguém vai ficar falando alto para esse alguém ouvir o que ele está dizendo? Claro que não. Então esse varão, ele sabia que eles tinham ido para Dotã, e José vai atrás dos seus irmãos em Dotã. E quando ele chega lá, os irmãos, quando vê de longe, falam assim: ah, lá vem o sonhador mor, vamos matar ele. Aí depois: não, vamos matar não, que ele é nosso irmão e tal. Então tá bom, vamos botar ele dentro de uma cisterna. Botar ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, sem água, sem nada. Daqui a pouco eles estão comendo, estão bebendo. Daqui a pouco vem uma caravana de ismaelitas. Aí o irmão Judá, presta atenção, nós estamos falando na quinta-feira sobre a árvore genealógica de Jesus, amém? Jesus é da árvore genealógica da tribo de... Fala mais alto, da tribo de Judá. Então Judá, que é da árvore genealógica de Jesus, esse cara tem uma brilhante ideia de vender o seu irmão. Então ele, quando vende, eles vendem, tira o irmão de lá. Quando Rúben chega, cadê o menino? Não está mais lá no poço. Rúben rasga as suas vestes. Mas interessante que a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem quando José chega é arrancar a túnica talá de José. Se você tiver a oportunidade de ler um pouquinho antes na tua casa, os capítulos anteriores, você vai ver que o seu pai Jacó, ele amava José mais que seus irmãos, é o que a Bíblia diz. E ele fez uma túnica talar para José. Ele, em outras palavras, ele colocou uma vestimenta, ele colocou uma roupa sobre José, roupa essa que os seus irmãos não tinham. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Vão ter momentos na tua vida que pessoas vão se levantar contra você por inveja. Porque elas vão querer, na verdade, aquilo que você tem. O problema do invejoso é que ele não quer um carro igual ao seu, ele quer o teu carro. Ele não quer um relógio igual ao teu, ele quer o teu relógio. Ele não quer uma família igual a tua, ele quer a tua família. Então sempre vão se levantar os invejosos na tua e na minha vida. Esses invejosos podem até levar as nossas túnicas talares, mas eles nunca vão transformar quem somos. Amém? E esse camarada, quando ele se apresenta para José, ele diz aonde estavam os irmãos. A Bíblia não diz, mas eu creio no meu espírito que ali era Deus separando o joio do trigo. Eu acredito firmemente que Deus estava tirando José de um lugar doente e levando José para um lugar onde Deus ia tratar com José no particular. Quer que eu te diga o porquê? A Bíblia diz que quando você vai estudar a Bíblia diz que, Mateus capítulo 19, coloca para mim, Mateus 19, 11, se eu não me engano. Isso mesmo.
Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Olha o que continua no 12 agora. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem puder receber isso, que o receba. O que a Bíblia está falando? Quem falou isso foi Jesus. Mateus capítulo 19. Existem pessoas que nasceram eunucos. O que é um eunuco? Eunuco é aquele que não pode se satisfazer dos prazeres. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai perceber que todos os reis, eles tinham eunucos que serviam a ele. Quem eram os eunucos, pastor? Os eunucos, eles cuidavam da cama do rei, eles cuidavam da rainha, eles preparavam todas as especiarias, mas eles não tinham prazer com a noiva. Os eunucos, eles cuidavam da noiva, mas eles não podiam ter prazer com ela. E os eunucos, eles eram castrados. E interessante, não sei se você já percebeu isso, mas José, ele não foi castrado. Ele trabalhava para o Potifar, ele trabalhava para Faraó, e ele não foi castrado. Quer que eu te prove isso? José teve 2 filhos. Você está aí? Eu pergunto para você, um rei, quando entregava a sua mulher, a rainha, para ser cuidada por um eunuco, a primeira coisa que ele fazia era castrar. Por que ele castrava? Para que o seu funcionário não tivesse relações sexuais com ela. Então, por que ele não castrou José? Porque Deus sempre vai guardar os seus, até em lugares que são hostis. Você está comigo aí? Então José agora vai morar no Egito. Só que interessante que quando José vai morar no Egito, a primeira coisa que você conhece, ele vai morar na casa de Potifar. Ele fica lá na casa de Potifar, ele é vendido. Você não vê em momento nenhum uma amargura no coração. Você não vê, a Bíblia quando você lê, você não vê José sendo um homem carrancudo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele tinha um bom semblante. José não era um cara que andava de cara amarrada por causa da sua história do passado. Porque o grande problema da humanidade, e eu quero abrir aqui um parênteses e quero que você se identifique com isso. O grande problema das pessoas dos dias de hoje é que elas vivem a identidade de hoje carregando o passado de ontem. Você está aí? As pessoas vivem hoje, mas continuam arrastando todas as feridas do seu passado. Os abandonos, os abusos que elas sofreram, elas não conseguem se apartar do seu passado. E elas continuam trazendo o seu passado para o seu presente. Cada passo que elas dão, elas vão trazendo o seu passado junto. Então elas não conseguem romper na vida. Pessoas que tiveram problemas na sua infância, têm problemas no seu casamento. Porque elas não conseguem separar o seu passado do seu presente. Ei, o seu passado fez parte da tua história, hoje não faz mais. Por isso aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Novo é novo, não tem nada velho. Então quando a gente chega num lugar, a gente não pode carregar aquilo que a gente trazia do passado. Eu vejo pessoas que foram abandonadas. Eu tenho acompanhado pessoas que foram abusadas na sua infância. Pessoas que trouxeram traumas na sua infância. E esses traumas, eu não estou dizendo que você não deveria ter tido. Claro que deveria, você foi abusado. Você foi abusado na tua infância. E você traz esse trauma. E só que esse trauma, você carrega esse trauma para dentro do seu casamento. Então, o teu cônjuge não tem nada a ver com a participação daqueles que te fizeram mal no passado. Sofre consequências das tuas decisões de hoje. Teve um momento na minha vida que eu fui parar num psicólogo. As pessoas acham que psicólogo é para maluco, não é não. Eu fui parar num psicólogo. E eu aprendi uma coisa no psicólogo que virou uma chave na minha vida. Graças a Deus eu nunca fui abusado na minha sexualidade. Mas eu fui abusado nos meus sentimentos. E o médico que estava me tratando, ele falou uma coisa interessante. Quando um abusador, ele abusa de uma pessoa, de uma criança ou de um adulto, quando o abusador abusa do abusado, se assim eu posso dizer, da vítima, ele faz mal para a vítima sabe que ela está sofrendo uma consequência daquela coisa ruim, mas por incrível que pareça, ela se sente dependente do abusador.
inconsciente, ela se sente, ela acredita que ela precisa daquele abusador para estar perto dela. Até o dia que ela percebe que o abusador fez muito mal para ela, ela toma, é uma palavra ruim, mas chega a tomar ódio do abusador. Você está aí? Não tinha nada a ver com a mensagem que eu ia trazer hoje, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Eu estava apresentando uma outra coisa e o Espírito Santo mudou tudo aqui agora. Então assim, eu não sei com quem Deus está falando, mas eu tenho certeza que tem gente aí que precisa ouvir isso. Então, quando você é abusado, você se sente atraído por... Você sabe que não é bom, você se sente atraído. Até o momento que a tua ficha cai. Quando a tua ficha cai, você toma horror àquela pessoa. E você, além de tomar horror, aquilo traz um bloqueio na tua vida. Você não consegue ser quem você deveria ser. Até que você vai aos pés de Jesus e coloca diante dele tudo aquilo que você vive e pede a ele para ter misericórdia e trazer a tua verdadeira identidade para que você viva os projetos de Deus. Porque um ser humano, ele não foi criado para sofrer. Os problemas da tua e da minha vida fazem parte de um processo de crescimento nosso. Ninguém cresce vivendo coisas lindas. As pessoas só crescem vivendo de momentos difíceis. Deus, quando leva o povo para o deserto, ele não levou para matar o povo, ele levou o povo para o deserto para tratar o povo, para tirar o Egito do povo, porque tirar o povo do Egito foi fácil, difícil foi tirar a consciência do Egito do povo. Maior prova disso, eles chegam na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, eles continuam adorando o Deus do Egito. Porque o problema não é possuir a terra, o problema é tirar a mentalidade de escravo da mente. Então Deus, eu acredito, a Bíblia não diz, isso é o pastor Léo, eu acredito que aquele varão que ali se apresenta para José, estava tirando José daquele ambiente hostil e levando José para um outro lugar. Pastor, mas que é isso no Egito? É, porque muitas vezes Deus quer tratar a gente nos lugares que a gente menos imagina. Agora perceba uma coisa, pastor Reinaldo, ele vai morar no Egito, mas o Egito não mora nele. Ele habita dentro do Egito, mas o Egito não habita dentro dele. Ele não mudou quem ele era. Ele continuou sendo o mesmo José quando ele vivia com seu pai. A Bíblia diz que os seus irmãos não gostavam dele porque ele contava para o pai aquilo que os irmãos faziam. Mas por que ele contava? Porque ele era fofoqueiro? Não, porque ele era diferente dos seus irmãos. Todas as vezes deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que nós condenarmos o pecado, as pessoas que vivem pecando vão ter horror a gente. E você condena o pecado não é dizendo para as pessoas que a outra está pecando, é fazendo certo. Eu costumo dizer que você condena o errado fazendo certo, não é dizendo que está errado. Davi fez algo errado. Davi, você fez algo errado. Não, eu vou mostrar para ele como se faz certo. E eu fazendo certo, eu vou condenar o errado dele. Você está comigo aí? Então José vai morar no Egito. Ele chega na casa de Potifar. Eu quero correr que o tempo é curto. Vai morar no Egito. Ele chega na casa de Potifar, ele faz tudo, você conhece. A esposa de Potifar tenta seduzir José. A maior prova que ele não era eunuco, senão ela não tentaria seduzir ele. Amém? Vai seduzir José. José, ele não se deita com a mulher de Potifar. Ele é preso injustamente, ele para dentro da prisão. Agora tem algo aqui que me chama muita atenção. Deus havia dado um sonho para José lá atrás. Deus deu um sonho que vários feixes se rendiam a um feixe. E Deus estava mostrando para José que os seus pais e os seus irmãos se renderiam sobre ele. Sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que tudo que Deus promete, ele vai cumprir. Porque ele não é Deus de promessa, ele é um Deus de cumprir as suas promessas. Então José agora quando chega no Egito, ele está preso. Chega 2 camaradas dentro da prisão. A Bíblia diz que ele dominava a prisão. E interessante que eu falei isso ontem quando eu estava lá ministrando. O carcereiro pega a chave da prisão e entrega nas mãos de José. Eu queria que você tentasse imaginar um preso tendo a chave da prisão. Isso é loucura máxima. Mas José era esse cara. José tomava conta da prisão e não saía dela. Porque José entendia que as grades não paralisavam quem ele era. Porque a verdadeira prisão de um homem não está atrás de mais grades, está atrás da sua mente. Você pode estar andando como eu aqui agora, presídio, adorando a Deus como Paulo e Silas e glorificando o nome do Senhor, entendendo que não são as grades que os prendem. Uma mente liberta é uma mente de vencedor. Uma mente liberta é uma mente que vai levar você a lugares mais altos.
O diabo, a Bíblia diz que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Então o diabo, como ele sabe que ele não pode tocar na nossa vida, ele toca onde? Na nossa mente, lançando dardos inflamados, diz a palavra em Efésios. Por isso que você vai para Efésios capítulo 6, existe a armadura de Deus, o capacete da salvação, contra os dardos inflamados do maligno. Existe a couraça da justiça, o evangelho, a sandália do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo, a espada. Existe uma armadura. Se você não se preparar com essa armadura, você vai ser vencido nesses dias. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que é duro. Os dias são maus e a probabilidade de ficar pior ainda. Se você não se agarrar em Deus, aquilo que parece ruim vai piorar. Ô pastor, tu é profeta do caos? Não, não sou profeta do caos não. Eu só sou um homem que lê as escrituras. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Vencedor não é aquele que chega na frente, vencedor é aquele que acaba toda a prova. Muitas vezes acreditamos que vencedor é aquele que chega primeiro. Não, não, aquele que chega primeiro é o primeiro lugar. Vencedor é aquele que completa a prova. Então quando a gente vai ler as escrituras com calma, aí José chega dois caras lá na cadeia. Chega um copeiro e um padeiro. Os caras chegam lá, foram presos. José está lá na dele, na boa, tratando bem todo mundo. Os caras chegam aí e falam: tiveram um sonho. Aí José vai revelar o sonho. Aí José revela o sonho do copeiro. Ó, o teu sonho é esse, ó. Tu vai voltar para o reino lá de Faraó. Tu vai voltar a servir vinho para Faraó. Aí o sonho do padeiro: o teu sonho não é muito bom não. O teu sonho é esse, ó. Vão te enforcar, vão te matar. No dia seguinte acontece aquilo que José havia dito. Aí o copeiro, quando vai sair da prisão, José fala para ele assim: olha, deixa eu te pedir uma coisa. Avisa para o faraó lá quem sou eu. Conta para ele que eu estou aqui dentro. Fala para ele não esquecer de mim não, porque às vezes pessoas ficam esquecidas. Aí o copeiro: deixa comigo. O copeiro, feliz da vida que estava voltando a servir o rei, o que acontece? Ele esquece de José. A Bíblia diz que José fica mais 2 anos lá dentro da cadeia. Aí agora Faraó tem um sonho. Aí quando o Faraó tem um sonho, precisava de alguém para revelar o sonho. Os magos, os sábios, ninguém conseguia decifrar. E aí o que acontece? Vamos chamar quem? Vamos chamar José. O copeiro fala. Aí o copeiro lembra, o abençoado lembra, depois de 2 anos. Tu conhece alguém assim? Que esquece de você nos momentos que você mais precisa? Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Vários, né? Aí quando você mais precisa, o cara esquece de você. Só que ali tinha um propósito. O copeiro não esqueceu de José. Deus, na verdade, não quis que ele se lembrasse. Sabe por quê? Porque se ele tivesse lembrado de José, naquele momento, José estaria sendo o padeiro do rei. Porque o padeiro foi morto, só ficou o copeiro. Então, se José saísse da prisão, tinha que alguém ocupar aquele lugar. E quem é que ia ocupar? Ninguém melhor do que José. Só que Deus não chamou José para ser padeiro, Deus chamou José para ser governador. Tem coisas na tua vida que às vezes ainda não aconteceram, porque Deus não quer que você assuma alguma posição que você quer assumir. Deus quer te levar para lugares mais altos. Você ainda está aí comigo? Tem coisas na sua vida que parece que está demorando. Não, mas não está demorando. É porque Deus tem um propósito certo de fazer. Se Ele antecipar a bênção antecipada é maldição. Então ele precisa preparar primeiro. José estava sendo preparado dentro da prisão. José estava sendo dentro da prisão preparado e entendendo, tratando com os prisioneiros e entendendo a necessidade de cada um deles. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando José ali sendo o conselheiro dentro da prisão, aconselhando aqueles homens e cada um deles dizendo as suas necessidades. Então José, ele entendeu tudo que aqueles homens precisavam. Quando ele assume o lugar de posição, quando ele assume o governo, José, ele não olhava mais para as pessoas como o faraó olhava, como uma multidão de gente. José olhava para cada um como um CPF diferente. Você consegue entender? Hoje eu entendo porque muitas coisas na minha vida eu vivi e coisas tão desastrosas. Eu fui tão traído na minha vida, você não tem ideia de quantas traições eu vivi. Não com a minha esposa, graças a Deus. Mas quantas traições eu vivi. Vivi muitas traições. E eu sofria muito com isso, mas hoje eu tenho, diante de Deus, eu tenho convicção de tudo aquilo que eu vivi. Porque hoje, quando eu vou tratar de pessoas que são traídas, eu não trato elas de uma maneira superficial.
Eu sei a dor que ela está sentindo, porque só pode falar de misericórdia quem já viveu misericórdia. Só pode falar de dor quem já viveu a dor. Então hoje eu entendo que Deus permitiu, entenda bem, Ele não fez, mas Ele permitiu que nós passássemos por tantos desertos, tantos fogos, né? Eu costumo dizer o seguinte, é que isso aqui é uma aliança, é um metal lindo e valioso. Ele é redondo, ele não tem começo e não tem fim. Mas ele, para chegar a esse ponto aqui, ele passou por fogo. O fogo tira toda a impureza, toda a sujeira do ouro é arrancada com fogo. Quanto mais fogo você taca, mais impureza vai saindo. E só sobe a parte boa do ouro. E quando chega nesse ponto, eles vão para as joalherias serem vendidos por valores absurdos. Mas quando é cheio de impureza, não tem valor nenhum. Ou até tem, mas muito menos do que quando está numa joalheria, tudo polido. Concorda comigo ou não? Assim é a nossa vida. Certa vez eu vi uma palestra, um irmão pegava uma nota de 100, ele dizia, quanto é isso aqui? É R$100. Aí ele pegava, amassava tudinho. E quanto vale isso aqui agora? R$100. Aí jogava no chão, pisava, jogava água em cima. E agora quanto vale? R$100. Assim é o teu valor. Você pode estar na lama, você pode estar em qualquer lugar, você sempre vai valer a mesma coisa. Mas a forma como você se enxerga vai determinar onde você vai chegar. Então José, ele viveu um processo dentro da prisão, e no momento em que ele sai da prisão, ele não foi promovido aos poucos. Ele sai da prisão direto como governador do Egito. Faraó chega ao ponto de dizer para ele o seguinte, ó, toma aqui o meu anel, coloca no teu dedo aqui, e eu só sou maior do que você no trono, o resto você que manda em tudo. Quando José ia fazer alguma coisa, José não pedia conselho a Faraó. José ia lá e tomava a decisão. Só que olha que coisa interessante, aí José assume tudo isso, você conhece a história. Faraó tem um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As vacas magras comiam as vacas gordas. José começa a revelar para Faraó que viriam 7 anos de fartura. Depois viriam 7 anos de escassez. E José começa a dizer, ó, você tem que guardar por 7 anos. E depois de 7 anos você vai viver uma escassez. O mundo todo vai passar fome. Aí Faraó fala, cara, ninguém melhor do que você para administrar isso. José, ele constrói silos, né, lugares grandes para comportar os alimentos, os cereais. Então ele cria coisas gigantescas, ele vai colocando tudo lá dentro. As pessoas vinham de toda parte do mundo para comprar comida no Egito, no momento de escassez. 7 anos ele junta tudo, 7 anos de escassez, todo mundo vem comprar dinheiro nele, vem comprar as coisas nele. Aí você conhece a história, daqui a pouco chega uma caravanazinha de uns judeus. Quando José olha, diz, esses caras são os meus irmãos. Eles não conheceram José, porque José agora já estava tudo pintado. E aqui eu quero chamar a tua atenção. José todo pintado, com aquela roupa toda de Egito, todo arrumado. José estava com a farda do Egito, mas com o coração de judeu. O que muitas vezes acontece com a nossa vida, é que às vezes nós olhamos para alguém, nós julgamos alguém da forma como ele se veste, mas nós não entendemos o coração dele. Os irmãos de José, quando chegam lá no Egito, e José, depois de um tempo, quando se revela para eles, já estou antecipando a história, estou correndo, quando José se revela para eles, talvez eles podiam pensar, não, esse não é José. Ih, José se desviou. Provavelmente eles pensaram, ih, José se desviou, veio para o Egito, agora se contaminou no Egito. José agora deve estar pegando todo mundo no Egito, agora é governador, deve estar pegando todo mundo no Egito. Está com roupa do Egito, está com os traços do Egito, está se vestindo como o Egito se veste. Muitas vezes, quem vai nos resgatar são aqueles que têm roupa de Egito, mas têm coração em Deus. Muitas vezes, Deus vai usar pessoas que você não vai nem entender de onde está vindo. Mas são essas pessoas que têm aquilo que você precisa. Muitas vezes, Deus vai usar pessoas que eu e você vamos olhar e está completamente fora daquilo que nós acreditamos como crente. Talvez a roupa não seja de crente. Talvez o palavreado não seja de crente. Mas o coração é de crente. Por isso que Deus não vê. Ei, Samuel, eu não vejo. Samuel, eu não vejo Samuel como o homem vê. Eu vejo o que, Samuel? Eu vejo o que, igreja? Eu vejo o que, igreja? Por isso não julgue pessoas, porque você não conhece o coração de cada uma delas. José se revela para os caras e diz, eu sou José. Traz todo mundo, traz papai, traz todo mundo para morar na terra de Gozen.
Todo mundo agora vem morar no Egito. Todo mundo agora está vivendo na terra de gozo ali, desfrutando de coisas incríveis. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que um varão, que a Bíblia não diz o seu nome, não revela nada sobre ele, dissesse para José: os teus irmãos estão lá em Dotã. Eu pergunto para você, não sei se isso, eu quando leio a Bíblia eu fico com umas curiosidades. Os irmãos saem em bando e vão apacentar o rebanho. Jacó chama José sozinho e pede para José ver os seus irmãos. Você acredita de verdade que pessoas que andam juntas estão mais protegidas do que quem anda sozinho? Sim ou não? Claro que sim. Como é que José pega um cara sozinho e manda esse cara sozinho ver os seus irmãos? Tudo na vida tem um propósito. Tudo que você está vivendo não é por um acaso. Tudo que você está passando não é por um acaso. Então eu te peço nesta manhã, e aqui eu encerro: não fique murmurando da vida. Não fique reclamando pelos momentos ruins da sua vida. Aprenda a contemplar os momentos difíceis, entendendo que esses momentos são passageiros. E são esses momentos difíceis que vão te levar para os lugares altos. Ninguém chega a um lugar alto sem antes passar por um lugar baixo. Ninguém sai de um monte e pula para um outro monte. Você, para sair de um monte e achar um outro monte, você precisa descer um vale para poder subir o outro monte. Ninguém pula de monte em monte. As pessoas andam nos montes, para alcançar um outro monte, ela passa por um vale até chegar a um outro monte. Então os vales que você passa na sua vida, não reclame. Tudo isso é um propósito de Deus. Ah, pastor, então você está dizendo que Deus está me castigando? Não. Tem vales que você decidiu ir. Quando você vai estudar a história de Elias, tem um momento em que Deus manda Elias ir para dentro da caverna. E quando Deus manda Elias para dentro da caverna, Deus vai lá e sustenta Elias com tudo aquilo que ele precisava ser sustentado. Mas tem um momento que Elias decide ir para dentro da caverna sem que Deus mandasse. Beleza, se você quer ir para dentro da caverna, então se sustenta sozinho agora. Porque quem decide ir para dentro de uma caverna tem que dar conta para onde quer ir. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Eu costumo dizer aqui na Belém, nós temos que parar e sair desse contexto de igreja. Achar que todo domingo, quando a gente vai para a igreja, a gente está protegido. Não estamos protegidos. Nós precisamos nos relacionar com Deus entendendo quem Ele é e o que Ele representa para nós. Nós precisamos conhecer o coração de Deus, acessar o coração de Deus e conhecer a sua voz quando Ele falar conosco. Uma pessoa que é conduzida por Deus, ela não fica por aí murmurando dos problemas que ela vive. Ela glorifica o Senhor em qualquer momento da sua vida. Ah, pastor, isso é hipocrisia. Pode até ser hipocrisia para alguns, mas a Bíblia me diz que nós temos que glorificar a Deus em todos os momentos. José nasce 1720 a.C. José morre em 1610 a.C. Se eu pudesse colocar ali, colocava um tracinho. Aquele tracinho diz toda a história de Davi, de José. Quando eu passei no cemitério, eu vi ali muitas vidas ali, que já se foram. O Senhor começou a falar comigo: filho, quantos sonhos estão enterrados aí? Quantas pessoas que aqui estão sonharam e não conseguiram realizar os seus sonhos? A palavra de Deus chega ao ponto de dizer o seguinte: o preguiçoso morre desejando. Tem pessoas que desejam, mas não faz por onde alcançar. Tem pessoas que têm o desejo de chegar. Pô, pastor, eu queria tanto conhecer a Bíblia. É simples, é só ler. Pastor, eu queria tanto poder pregar. É só você buscar o Senhor. Você não precisa de um tablado para pregar. No enterro, eu fui fazer o enterro da mãe do irmão. Chegou no enterro, o Espírito Santo falou comigo assim: eu vou usar você aqui. No meio do enterro. Tem alguns amigos aqui que sabem o que eu estou falando. E a glória é de Deus, não tem nada a ver comigo. Mas 8 pessoas entregaram a vida para Jesus no meio do enterro. Você acredita nisso ou não? Porque Salomão, ele diz o seguinte: é melhor ir numa casa de luto do que num lugar onde serve banquete. O que Salomão está dizendo? São nos momentos de dores que as pessoas entendem o valor da vida. Naquele momento ali no enterro, o Senhor me deu uma palavra. Eu comecei a mostrar para eles que de nada adianta vivermos numa terra guardando sentimentos no nosso coração que só nos separam de Deus.
Pessoas que não falam com pessoas, pessoas que não se relacionam com parentes. Ah, pastor, mas eu não falo com ela porque não depende de mim. Ok, mas se não depende de você, faz a tua parte, chega lá e procura. Chega lá e procura. Ah, mas se ela não quiser ela comigo, aí é problema dela. Mas você tem que fazer a tua parte. Mas não é tipo assim, como alguns dizem, não, pastor, então vou fazer minha parte. Chegava assim, eu vim aqui para te liberar perdão. Que arrogância, cara. Não fala com o cara há anos. Aí chegava assim, não, eu vim aqui só porque Deus mandou, eu vim aqui te liberar perdão. Nem vai. Eu vim aqui porque eu tive um momento com Deus. E eu vim aqui, eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Eu vim aqui te pedir perdão. Se eu te fiz algum mal, me perdoa pelo que eu fiz. Eu não quero continuar tendo essa relação contigo. Isso não é bom para mim, nem é bom para você. Ah, pastor, mas eu não tenho culpa. E quem disse que Jesus tinha culpa quando ele foi para uma cruz? Quem disse que Jesus precisava morrer por mim e por você? Ele não merecia isso. Mas não tem a ver com merecer, tem a ver com propósito. Eu não sei com quem Deus está falando. Mas eu tenho convicção no meu espírito que o Senhor está falando com alguém nessa manhã. Aprenda a perdoar. Perdoar é deixar o outro nascer, é deixar a pessoa nascer de novo. Perdoar é você liberar perdão, é dar uma oportunidade para uma pessoa que um dia te fez mal. A gente guarda, a gente mata pessoas dentro do nosso coração. A gente fecha portas. Ontem eu estava lá, pregando, dando uma palestra sobre empreendedorismo. Um menino lá me procurou. Esse menino andou comigo há anos. No momento mais difícil da minha vida, ele virou as costas para mim e se foi. E agora ele parou e me pediu ajuda. Eu tinha duas oportunidades. Ou eu dizia para ele, tu lembra o que tu fez comigo no passado? Eu nem toquei no assunto. Eu falei, eu vou te ajudar, me liga essa semana agora que a gente vai tomar um café. Ou a gente vive o evangelho, ou a gente está brincando de ser crente. Ou a gente libera, mas isso não é da boca para fora, é do fundo do coração. Porque se for para tomar um café com os sentimentos que eu tinha, eu prefiro não ir. Ou a gente vive o evangelho na sua íntegra, ou a gente está brincando de ser igreja. Eu não fui chamado para brincar de ser igreja. Eu fui chamado para ensinar você a amar o Senhor de todo o teu coração. Jesus é a coisa mais linda da nossa vida. Um dia, eu não sei quando, mas um dia, todos nós passaremos por isso aqui. Todos nós, sem exceção, passaremos por isso. E a pergunta é, aquele tracinho ali, o que vai falar sobre nós? Uma pessoa que ninguém suportava? Uma pessoa arrogante? Uma pessoa ingrata? Um avarento? Um miserável? Ou vão lembrar de mim e de você dizendo, eis aí um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, que gastava a sua vida para ajudar o povo. Uma pessoa boa que quando podia abençoava os outros e até quando não podia também abençoava. Como nós vamos ser lembrados através desse tracinho? Fica aqui uma reflexão nessa manhã, para que nós possamos entender de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, toma os teus filhos nesta manhã diante das tuas mãos. Fala com eles, Pai, de uma forma clara, para que eles possam de fato entender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para revelar sobre eles. Assim como José, meu pai, viveu no Egito, mas o Egito não viveu em José. José viveu no Egito, mas José não foi castrado no Egito. José, quando teve todas as oportunidades da vida, Pai, para poder se vingar dos seus irmãos, José pagou o mal com o bem, Pai. Ajuda-nos a entrar neste lugar, Pai, em Ti. Ajuda-nos, Pai, a vivermos aquilo que a Tua palavra nos ensina. Toma o coração de cada um dos Teus filhos, em especial esses que aqui estão à frente, Pai. Entra em cada uma das mentes, meu Pai, revelando verdadeiramente o Teu verdadeiro propósito e aquilo que o Senhor espera de cada um deles. Todo tipo de acusação na mente, Pai, eu quero nessa manhã, eu quero quebrar pelo poder do nome de Jesus. Espírito de acusação, eu te dou uma ordem para que você se retire dessa vida. Espírito de tormento,
Nós te repreendemos nesta manhã pelo poder do nome de Jesus. Que o nome de Yeshua venha a ser glorificado sobre cada uma das vidas. Leva-nos para os nossos lares, Pai, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, Pai. E que possamos viver o melhor capítulo da nossa história. Eu abençoo a Tua igreja, eu profetizo uma semana de vitórias, uma semana de portas abertas, uma semana onde nós iremos de fato glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, a saber, Jesus Cristo. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe. Glória a Deus.